Salve, camaradas! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com o nosso excelentíssimo camarada Tomás. E aí, amigos do Crítica Jurídica, tudo bom? E nós estamos aqui reunidos hoje para fazer uma conversa com vocês sobre as principais notícias que rolaram aí nesses últimos tempos, principalmente relacionados à política brasileira. E esperamos que vocês gostem, se possível deixem os likes, deixem as impressões de vocês aí nos comentários, que vocês sabem que é muito importante, afinal de contas engaja o canal e também dá um feedback pra gente, tá bom? Quer começar trazendo alguma coisa ou também quer que eu já vou dando... Cara, eu acho que é Seguindo. importante a gente falar principalmente da tragédia, né, do genocídio indígena que está acontecendo na comunidade Yanomami, né? Eu acho que esse é o assunto que dominou nessa última semana, tendo em vista que o governo do Bolsonaro, né, disse para todas as organizações internacionais, inclusive a ONU, que estava tomando todas as medidas necessárias, que estava atendendo os Yanomami. E aí agora a gente tem aí um resultado de aproximadamente, acho que agora já é um dado cravado, de 570 crianças menores de 5 anos de idade que vieram a falecer devido a medidas totalmente evitáveis, né, num governo minimamente digno, vamos chamar assim, tá certo? Perfeito. Então aí teve desnutrição, crianças morreram de desnutrição, doenças Sim, diversas doenças evitáveis, né? evitáveis, né? E A gente teve falta de medicamento lá, Aham. inclusive da cloroquina, que era tão disseminada aí pelo governo Bolsonaro por tratamento de Covid, faltou a cloroquina lá. é um medicamento tão caro para os bolsonaristas, né? Mas daí quando se precisa, Perfeito. aí não se manda, né? Perfeito. E a cloroquina ainda faltou lá, sendo que lá agora se relaciona à malária, né? Teve grandes casos de malária. E a cloroquina é um medicamento para tratamento da malária. Entende? E aí não mandaram. Aí faltou. Não tinha nem Novalgina, mano, que é medicamento básico. Para comer nos polos de saúde só tinha arroz. Que é um alimento de baixa nutrição, né? Sim, sim, e de simples, um modo de fazer simples, né? Sim, sim. E o que mais me deixa revoltado com essa história, o que mais me deixa puto com tudo isso, é a forma como a mídia, a grande mídia, a mídia corporativa vem tratando o caso, como se fosse tudo chocante, tudo algo que, não, ninguém estava esperando que o governo do seu Bolsonaro poderia fazer uma coisa dessas, ninguém imagina que ele é de fato um genocida, sabe? Isso estava tudo por debaixo dos panos, né? Tratando como se tudo tivesse debaixo dos panos. Cara, seguinte, o que é que vocês esperam de um cara que quando já era deputado, tá, ele já propunha projeto de lei para extinguir a comunidade Yanomami? Fala pra mim, o que vai se esperar de um governo que tenha esse senhor, que enquanto era deputado tomou este ato, como presidente da República, como mandante principal do governo? Pois é. Aí a mídia corporativa fica tratando, é um choque, nossa, ninguém imaginava que o seu Jair faria uma coisa dessas. Cara, sinceramente, assim, ficam querendo pintar esse miserável como se ele fosse um cara, um presidente que foi democrático na nossa república, como alguém que realmente exerceu o cargo de presidente da república cumprindo todos os ditames da nossa Constituição de 88, sendo que para qualquer indivíduo, tá? Para qualquer indivíduo, saca? Que tenha um mínimo de interesse e curiosidade, tá? Para ver a fundo como se deu esse governo e não se manter na superficialidade e fazer um jornalismo assim, de quinta categoria, um jornalismo investigativo de quinta categoria, já vai se dar conta, tá? Que o governo desse seu Jairzinho, tá? Não tinha
nada, absolutamente nada de humano ou de digno. Então pensem, um cara, tá? Como presidente da República consegue fazer isso com o seu próprio povo. É bizarro, né? Com o seu próprio povo, cara. São 570 crianças. Crianças. Aí vem a mídia fica tratando assim, ó, pô, meu Deus, ninguém imaginava. Ninguém imaginava mesmo. Então, é isso que mais me constrange num episódio desses, é como é tratado, a forma como é falado e a espetacularização em si de toda de todo esse crime, esse genocídio do seu Jair. E isso tudo, bom lembrar, né, em nome do garimpo ilegal, né? Setor esse da sociedade que o governo de seu Jair também motivou, incentivou. Então assim, ó, um governo que se propõe a, por dentro dos aparelhos do Estado, ainda mais pela presidência da República, mas que seja dentro dos aparelhos do Estado, tá? Para praticar medidas que sejam desse teor, como é que a mídia consegue pintar esse cara ainda como, ó, um cara que foi democrata e tal, e que ninguém imaginava que isso tudo estava acontecendo, que porra, tava tudo debaixo dos panos. Porra, velho. Um cara desse concorreu à presidência, né? Há poucos meses atrás. Como se nada disso acontecesse. Sabe? Então, assim, ó, o governo do seu Jairzinho disse, inclusive para a ONU, que estava tomando as medidas cabíveis, e pelo contrário, tá? Pelo contrário. Ele ignorou 21 ofícios. 21 ofícios. De um órgão, Cutucar, algo assim o nome. Que é um órgão específico para assistência dos Yanomami. Uhum. Enviou 21 ofícios ao longo de 2 anos para diversos órgãos públicos, falando que o conflito entre os Yanomami e os garimpeiros poderia tomar uma proporção muito grande e se tornar um genocídio. Uhum. Entende? E 21 ofícios foram ignorados pelo governo de Jair Bolsonaro. E aí ficam tratando agora como se ninguém sabia, nada estava acontecendo, só descoberto agora. E o cara que sempre se mostrou contra os indígenas, né? Não faltou oportunidade onde ele falou mal sobre o povo indígena, sobre a cultura. Um cara que aplaude torturador como ele, um cara que tinha quadro dos ditadores no seu gabinete quando era deputado. Fala sério, essa mídia espera o quê? O quê de um traste desses? Realmente espera que ele vai se importar com os mais fracos, com os mais vulneráveis da sua população, do seu povo? Sinceramente? E aí agora ele tá lá nos Estados Unidos, não tem previsão de se ele vai pisar em solo brasileiro novamente, porque ele tá com o cu que não passa um alfinete. Procurando diversos lugares, né, para onde ele pode se esconder. A Michelle tá fazendo vídeo pro Instagram, não sei se tu viu. Não cheguei a ver. Sobre maquiagem e cosméticos. Ah, tá fazendo naquela mesma onda de se humanizar, né, de pertencer ao povo, como o Bolsonaro sempre fez, né. E aí, assim, eu não sei como ainda se mantém isso, acreditando num cara que tá lá nos Estados Unidos, bizarro. sabe? Enfim, assim, eu espero muito que a mídia tome medidas mais drásticas, assim, nos seus editoriais e que sejam, que cumprem o devido papel social que é necessário que as mídias cumpram, tá? De esclarecer o povo, de jogar as claras, tá bom? E assim, ó, isso provavelmente não vai acontecer, tá?
Então o que a gente vai ver é muita gente ainda endeusando o Bolsonaro, endeusando as medidas do seu governo, né? Porque a mídia não parece que vai tomar um esforço de realmente mostrar tudo o que foi o governo Bolsonaro. Perfeito, não vai. Até porque ela faz parte de grande parte do governo, né? Ela é beneficiária disso, né? Perfeito. Ela é beneficiária de todo esse sistema, então... De todo o processo que colocou o Bolsonaro lá. Sabe? Então deixa pra lá, né? Eles vão perder dinheiro, então deixa pra lá. Tá? Outra notícia que eu vi circulando também, essa acho que foi na semana passada, que foi que o governo do nosso grandíssimo Lula tirou o Brasil daquele pacto que era signatário lá, aquele pacto de respeito à família. Aí, aqui, família, quando estou dizendo, entendam, a família conhecida pelos conservadores como aquele conceito de tradicional, homem, mulher, filhos, essa coisa, só isso seria família, né? E o governo Lula tomou uma excelente medida, uma medida maravilhosa, né? Respeitando devidamente, claramente, a nossa Constituição de 88, demonstrando que, ó, o Brasil recua aí nesse tratado, a gente não quer mais manter aliança com vocês, porque a gente não concorda que esse seria um parâmetro adequado para a conceituação de família, né? Até porque é um parâmetro limitado, enfim, né? Não vou ficar atrasado, aqui enfim, falando tudo que é esse tipo de padrão, né? Arcaico, lá. E que não condiz com aquilo que o povo brasileiro acredita que seja uma família, tá bem? Então, ótimo, lindo, maravilhoso, né? Só é triste pensar que o Brasil chegou a fazer parte disso, né? O Brasil assinou essa porra. E pode ser que assine de novo, se um Bolsonaro vier aí de novo, né? Então isso que é o mais triste da nossa democracia, né? Porque agora isso devia ser um avanço, ó, nunca mais vamos assinar essa porra, né? Mas nada impede de que venha um novo governo e assine de novo isso. Perfeito. Né? Volte atrás. Assim como foi de Assim como não houve nada que impedisse que acontecesse um genocídio com o povo Yanomami. Perfeito. Ou tu vai vir com uma cara de tacho, com essa cara pálida aí, e vai falar, oh não, mas teve ali regulações democráticas e elas não conseguiram conter, houve fiscalização. Ah, houve fiscalização, sim. Vai com essa tua cara pálida falar isso lá pro povo Yanomami. Vai falar lá que teve sim. Vai falar. Vai ver se isso condiz com a verdade. Tá? Então são 570 crianças mortas. Tá? Um povo experimentando talvez um dos momentos mais drásticos da sua história recente. Né? E aí ainda vai ser esse papelzinho aí de lenga-lenga com o que representou esse governo? E com o que a democracia brasileira também representa para o povo? E o que vai representar no futuro? Então, claro, o governo Lula agora tomando todas as medidas, atendendo o povo Yanomami de fato, né? Mostrando como um governo se posiciona. Né? Mas eu não acho suficiente, tá? São 570 crianças mortas. Eu não acho minimamente suficiente, tá? Eu acho ridículo. Tá? Isso é o máximo que a gente consegue fazer como sociedade brasileira? E daqui 10, 15, 20, 30 anos... Enquanto o golpista que estava lá na manifestação, que foi lá para o Congresso, né,
fazer todos aqueles atos que fizeram, eles tinham carne, que era recebida por frigoríferos, tinham comida a dar com pau. E comida boa, né? Comida boa, tinham Carne remédios. boa, carne cara, Então tudo que faltava pro povo Yanomami, os golpistas tinham. Tinham essa base aí de financiamento, né? Então eu não quero achar normal, eu não quero achar que é aceitável, que é possível, tá? Viver numa democracia brasileira onde esse tipo de coisa acontece, não importa quem seja, tá? O tirano que esteja sentado na cadeira de presidente da República. Não me importa, tá? Um regime que tenha um pingo de justiça com seu próprio povo, um pingo que seja, jamais aceitaria isso, ou jamais tornaria isso aceitável numa democracia verdadeiramente popular. Jamais, jamais. Onde 570 crianças, tá, do seu povo originário morreram. Isso é completamente inaceitável. Isso é de uma monstruosidade, tá? E aí eu não quero mais ouvir esses papagaio, esses boca de sacola que ficam falando, ai não dá pra chamar o Bolsonaro de genocida, porque blá, 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 blá. Seu maldito, pegue a porra da categorização legal, da tipificação legal de genocídio de acordo com a ONU. Pega com a ONU, tá? Vocês adoram capitalismo, vocês adoram as instituições capitalistas? Pega de acordo com a ONU, tá? E aí vai ler ali, ó. E veja bem se o seu mandrião não se enquadra na porra de um genocida. Porque é perfeito o quadrante legal para ele. Em diversas ocasiões, né? Tá? Tanto na pandemia quanto com o povo Yanomami. Não só o povo Yanomami, né? Mas todo e qualquer povo indígena. Perfeito. Porque esse cara deu esteroide pra garimpeiro, deu esteroide pra minerador, pra quem faz desmatamento ilegal. E agora ficam tratando como se fosse, ninguém sabia, ninguém viu, ninguém tava vendo porra nenhuma. Estavam vendo sim e tinha muita gente de vocês se beneficiando sim. Tá? E agora ficam aí com essas carinhas taxa. Não, ninguém sabia nada. Todo mundo sabia. Assim como todo mundo sabia como o Bolsonaro conduzia a política de saúde durante a porra da pandemia. É isso. Tá? E aí foi possível ainda esse cara nomear a porra de um general, que era o Pazu Merda lá, o Pazuello, como ministro da saúde. Sendo que antes nós tínhamos ali um cara que minimamente cumpria o seu papel como ministro, tá? Não quero elogiar também porque não merece elogio, que era o senhor Mandetta, tá? Aí não satisfeito, o Bolsonaro botou aquele Nelson Teich, que durou dias. Era um boneco, né? Ele também não tinha carisma nenhum, não sabia fazer nada, estava apavorado. E aí o Bolsonaro resolveu então botar um cara de confiança mesmo dele. Tá? Então olha a liberdade desse vagabundo, desse merda miserável, tá? Em ter essa coragem, e aí pega e bota um porra de um general no meio de uma pandemia, cara. E o cara bota um general que não sabe bulhufas, tá? Não sabe bulhufas. A suposta fundamentação da nomeação dele era, porque o cara entende de logística e ele vai conseguir coordenar tudo relativo à pandemia. Manaus tá sabendo, sim. Manaus viu a ótima logística do senhor Pazuello. Então, todo o desgraçado que falar que este homenzinho não é um genocida, tá? Pelo menos, vai ter que qualificar como é um genocida, tá? Por que ele acha que não? Por que ele discorda do enquadramento legal? Por acaso ele tem alguma doutrina diferente que ele acredita? Ele que exponha daí. Tá bom? Porque de acordo com a tipificação legal da ONU, tá?
instituição essa que que o Brasil em si adora fazer coro, tá lá. Claramente o perfil do governo de seu Jair Bolsonaro. Tá bom? E aí são vários países que ratificaram, vários países que concordaram com isso e que vão ter que citar o governo Bolsonaro como ele é. Um governo genocida, um governo assassino, que mata seu próprio povo, né? Que tem nojo de pobre, tem nojo de gente humilde, não se reconhece como igual numa pessoa que está numa situação de miséria e vulnerabilidade. Não. Tudo é questão de superioridade, tudo é questão de hierarquia, tá? Individualidade. E individualidade, perfeito. E, acima de tudo, em hipótese alguma, reconhecer qualquer tipo de humanidade, ou de igualdade, ou de semelhança. Jamais. Tá? Com aquele que esteja passando uma miséria indescritível, uma miséria clara. Tá? Pelo contrário, é nojo, é repulsa dessas pessoas, porque não tem o mérito como eles têm. Né? Não batalharam o suficiente, não são fortes o suficiente. Né? São todos eles fracos. Então, pensem bem nisso. Tá? Pensem bem nisso. Vocês acham que é aceitável? Vocês acham que é normal, num contexto democrático, acontecer esse tipo de coisa? Tá? Aí, além de pensarem nisso, eu quero que vocês pensem também. A forma como a mídia trata tudo isso que acontece, tá ok? Tá legal? Tá maravilha? Ou ela é claramente parcial? Tá? E ela defende os interesses que foram levados adiante no governo Bolsonaro. Tá? Porque é só vocês imaginarem. Se o nosso Lulinha experimenta, no meio de uma pandemia, botar um cara de confiança dele, um sindicalista pelego, tá? Um cara, assim, ó, lá da base, mano. Um cara que vem assim, ó, que nem nós. Tá? Porque o Lula confiaria muito, tá certo? Nessa pessoa da base. Ok? Como que a mídia trataria esse episódio? Se não ia ser episódio pra impeachment. É, isso aí, isso quer dizer. Ia começar aí. Então, assim, ó, é um pesar, é uma desgraça, é uma tristeza, é uma tistreza, pra citar lá o do Novo, lá, aquele Dávila lá, aquele idiota. É uma tistreza tudo que ainda temos que ver na República Brasileira, tudo que ainda vai ser noticiado referente ao que aconteceu Jair Bolsonaro, porque a mídia em si não noticiou quase nada do que aconteceu enquanto ocorria, né? E vai ser tudo agora, né? A gente vai receber também mais informações de como se deu todo esse episódio dos Yanomamis. Também vamos ter as devidas notícias, né? E apurar quanto é que foi o tamanho do dano do governo Bolsonaro para não só os Yanomamis, mas os demais povos indígenas, para a gente ter uma noção do que foi esse desgoverno, né? Eu não sei, quer trazer alguma coisa? Cara, já embalando nessa crítica ao Bolsonaro aí, tá vindo à tona aí muitos dos gastos, né, que estavam em sigilo no cartão corporativo. E a gente viu aí que nosso ex-presidente gostava muito de padaria, né, e de apoiar os amigos na motociata. Uhum. A gente tem aí mais de 500 mil reais em padarias. Inclusive uma lá ele gostava bastante de comer, pelo visto, né? Porque tinha dias que ele gastava 30 mil na padaria, né? 30 mil numa padoca, tá? 30 mil. Entendeu? Diversas compras em valores fechados. Tipo, dessas compras de 9 mil. Uhum. Né? Então, assim, no mínimo suspeito. Né? E então a gente entende o porquê também dele colocar um sigilo no cartão corporativo. Uhum. Né? Esse que nunca foi, inclusive a gente viu na mídia hoje, né? Esse que nunca foi sigiloso, né? E aí agora a mídia vem trazer, o que a gente poderia fazer para fiscalizar melhor os gastos com cartão corporativo? Bom, ter um presidente que não coloque em sigilo, né? Seria um primeiro passo, né? Entendeu?
Se o presidente não deixar em sigilo, se for como sempre foi, que sempre foi fiscalizado, perfeito, maravilha, né? Só que aí a mídia, a gente estava assistindo nesse momento ali a CNN, como é que ela retrata daí? A gente tem como melhorar os mecanismos de fiscalização do cartão corporativo. Faltou fiscalização. Quem sabe elegendo um presidente que não decreta sigilo em cartão corporativo, uma coisa... Inclusive, uma informação para uma curiosidade aí pra galera, parece que o governo Bolsonaro decretou mais de 1,1 mil sigilos de 100 anos. Caralho! Pra te ver o que tem de informação pra ser escondida nesse governo. Pessoal, quando a gente fala que era um governo cheio de militar, um governo de militar, tá aí. Militar ama sigilo, ama o silêncio da verdade. Evangélico. Tá? E aí, uma postura, né? O Tommy tá falando do cartão corporativo. O Bolsonaro, como o Tommy disse, gastou no cartão corporativo até pra botar nas motocicletas dele lá e tal, né? Pensem, tá? Um presidente de verdade, enquanto ele vê o seu povo passando uma situação de miséria, ele vai lá resolver, tá? Foi isso que o Lula fez, né? Referente aos Yanomami. Qual que é a conduta, postura do Bolsonaro? É andar de moto. Abandonar o povo vulnerável, né? E andar de moto. Andar de jet ski. Esse é o presidente, né? Então o mínimo que eu espero de todo aquele que vá falar um dia sobre Bolsonaro, seja na mídia, seja num papo informal comigo, seja em qualquer coisa, cara. O mínimo é ter a noção que esse foi o presidente mais antipovo brasileiro que provavelmente sentou na cadeira de presidência da República. Se não é relativo aos períodos do Império ou da Velha República, pelo menos então dessa República é fato consumado. De fato. Tá? Mais alguma coisa que tu queria trazer? Acho que não. Então acho que por hoje seria isso. Deixa eu pensar se eu tinha mais alguma coisa, que senão depois eu fico me martelando. Eu acho que por hoje então seria isso. Pessoal, quantos minutos tem ali, Tom? 27. Não, então já tá ficando longo e aí muita gente não assiste. Então, obrigado pessoal para quem assistiu a gente até aqui. A gente agradece muito vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Beijo, galera!